Gente, primeira coisa são aquelas verbas que impactem no salário base, no salário contratual. Exemplos: equiparação salarial, diferenças salariais decorrentes de reajustes legais e normativos, comissões, ou seja, todas aquelas verbas que impactem no salário base. Essa é a base da nossa hierarquia. Por que, Fred, que eu tenho que apurar primeiro? Porque, gente, na maior parte das vezes, até por conta daquelas categorias que eu mostrei, que a gente conversou na aula da semana retrasada, grande parte das verbas, elas são apuradas com base no salário base. Ficou até redundante, né? A maior parte das verbas usam o salário base em sua base de cálculo. Por exemplo, adicional de periculosidade, vai usar o salário base. Horas extras, vai usar, além de outras verbas, o salário base. Gratificação de função, salário base. Fundo de garantia, salário base. Férias, salário base. 13º, salário base. Você vai estar apurando, primeiramente, aquelas verbas que tenham influência, que impactem no salário base do obreiro. Por quê, Fred? Porque essa apuração irá impactar em todas as demais verbas. Então, gente, quando você vai fazer a liquidação, a hora que você vê ali na sentença, deferiu diferença salarial decorrente de equiparação salarial. Pronto, você vai começar por ali. Por quê? Porque provavelmente essa verba que você está apurando irá repercutir em todas as demais verbas que tenham salário base em sua base de cálculo. Fred, mas aí, na minha sentença eu não tenho aqui verbas que impactem no salário base. O que eu faço? Gente, aí você pula esse retângulozinho. Passe para o próximo, tá? Então, primeiro, em regra, segundo o professor José Aparecido dos Santos, o caminho ideal é você começar pelas verbas que impactem no salário base. Depois que você apurar as verbas que impactem no salário base, nós passaremos para as gratificações salariais comuns e complementos salariais de primeiro grau. Fred, o que é isso? Gratificações salariais comum e complementos salariais de primeiro grau. Gratificações salariais, nós temos gratificação de tempo de serviço, gratificação de função, e os complementos salariais nós temos periculosidade, insalubridade, adicional de preferência. Essas verbas aparecem em segundo lugar aqui na nossa pirâmide. Adicional de periculosidade, gratificação de função, adicional de insalubridade, gratificação por tempo de serviço. Essas verbas, gente, elas vão integrar a chamada remuneração. E, como nós aprendemos, a remuneração, na maior parte das vezes, é a base de cálculo das verbas relacionadas à jornada de trabalho, as verbas rescisórias. Então, eu preciso apurar essas verbas porque provavelmente elas irão repercutir em outras verbas também que serão apuradas. Depois, em terceiro lugar, nós temos os complementos salariais de segundo grau. Geralmente, são aquelas verbas relacionadas à duração do trabalho. Horas extras, adicional noturno, sobreaviso, intervalo intrajornada, intervalo interjornada. Então, essas verbas vêm em terceiro lugar. Complementos salariais de segundo grau. Segundo grau por quê? Porque as verbas, os complementos de primeiro grau, integrarão a base de cálculo dessas verbas também. Então, gente, primeiro, verbas que impactem no salário base. Fiz ali, passo para o segundo escalão. Tenho alguma verba, um complemento salarial de primeiro grau ou gratificação? Periculosidade, insalubridade, gratificação de função, gratificação por tempo de serviço, adicional de transferência. Tenho alguma coisa relacionada a isso? Tenho. Então eu faço a apuração depois da diferença salarial. Depois eu passo para os complementos salariais de segundo grau. Quais são eles? Geralmente, as verbas relacionadas à duração do trabalho. Horas extras, intervalo. A gente apura muito isso em liquidação de sentença. Hora extra, intervalo, adicional noturno, sobreaviso.
Então a gente faz essa apuração em terceiro lugar. Elas irão repercutir em outras verbas, por exemplo, DSR e também nas verbas rescisórias. 13º também, férias, aviso prévio, FGTS. Nós sabemos que para essas verbas nós realizamos as médias, né, durante os períodos ali específicos para cada uma delas, para fazer a apuração. Inclusive na aula da semana retrasada, nós conversamos sobre isso. Por que se paga média de horas extras em férias, em 13º, em aviso prévio? Por qual motivo que a gente faz esse pagamento? O que acontece, gente? Geralmente, a maior parte de vocês já devem ter percebido, já devem ter presenciado algum caso semelhante a esse que eu vou contar. Por exemplo, vamos imaginar que tem um empregado ali que ele recebe R$ 1.500 de salário base, só que na empresa em que ele trabalha, ele faz muitas horas extras. E nós aprendemos que as horas extras, nada mais, nada menos, são horas extras ao que foi pactuado entre trabalhador e empresa. A empresa paga o salário para que o empregado trabalhe uma quantidade de horas, 40 horas, 44 horas, 30 horas, 36, depende. Então ela paga para ele trabalhar essa quantidade de horas. Se ele trabalhar além dessa quantidade de horas, a empresa é obrigada a pagar ele, né, por essas horas trabalhadas além do contrato. Beleza. Tem muito funcionário que faz muita hora extra, mas muita hora extra que chega a dobrar a remuneração dele. Aí o que acontece? Todo mês ele trabalha aquele tanto de hora extra e ele recebe aquele tanto de hora extra, dobra a remuneração, vai receber os R$3.000 ao invés de 1.500 e vai passar ali, vai pagar as despesas dele. Quando ele passa a todo mês a realizar essas horas extras, a receber o salário com essas horas extras, o padrão de vida dele eleva. Ao invés dele fazer conta com R$1.500 apenas, ele vai fazer, a partir de quando ele faz aquelas horas extras, ele vai começar a fazer conta de R$3.000. Os gastos dele, o padrão de vida dele, as despesas dele serão nesse patamar. Aí pensa comigo, vem as férias. O que é as férias? Aquele período de 30 dias em que o empregado tem direito ao descanso, ao gozo remunerado, ele não vai trabalhar, vai receber o salário dele normalmente referente àqueles dias e ainda 1/3 daquela remuneração para que ele possa descansar. Aí você pensa comigo, ele não vai poder trabalhar, ele não vai poder realizar horas extras e a empresa, como ele não realizou, a empresa pagaria só os R$1.500 dele. Aí você pensa, às vezes é um pai de família que tem que pagar a escola, tem alimentação, tem aluguel. No momento de descanso legal dele, ele ia receber só os R$1.500 e ser prejudicado? Seria muito melhor para ele, financeiramente, continuar trabalhando normal e fazendo as horas extras dele. Eu acho que ele descansaria muito mais a cabeça do que essas férias com a remuneração pela metade. Então o que acontece, gente? Por que se paga as médias de horas extras, adicional noturno, intervalos quando a empresa paga, em férias, 13º e aviso prévio? Para que se mantenha o mesmo padrão remuneratório do reclamante, do empregado. E ele não saia prejudicado em momentos igual esse de férias que eu relatei, ou, por exemplo, o 13º salário. 13º salário é uma remuneração a mais que ele tem direito constitucionalmente. Então, se a empresa, ao invés de pagar o padrão que ele recebeu durante todo aquele ano e paga apenas o salário base, não vai estar sendo garantido o direito constitucional. O aviso prévio é a mesma coisa. Indeniza-se aqueles 30 dias, 33 dias, 36 dias para frente, para que o reclamante consiga arcar com as suas despesas e tenha tempo para procurar um outro emprego. Não faz sentido pagar apenas R$1.500 para ele, sendo que o padrão remuneratório dele é de R$3.000. Então, gente, isso aqui é bom para a gente conversar, para sair fora daquele decoreba. Nossa, tenho que apurar reflexos das horas extras em férias, 13º, mas por que eu tenho que apurar?
Se você entender a essência de cada uma dessas verbas, nunca mais vocês esquecem, tá bom? Então, em terceiro lugar, nós temos os complementos salariais de segundo grau. Depois, gente, nós temos as gratificações semestrais e o salário maternidade. Aqui entra em quarto lugar, são verbas assim que elas já são mais, vamos dizer assim, nem sempre a gente apura numa liquidação, então não tem tanta repercussão. Depois nós temos as verbas rescisórias. Agora sim, já dá para apurarmos as verbas rescisórias, porque eu já tenho o meu salário base aqui, as verbas que impactam no meu salário base, as gratificações, os meus adicionais, as horas extras aqui, adicional noturno, intervalo, gratificações semestrais, dependendo do caso que nem entra na base de cálculo das verbas rescisórias, e depois a gente passa a apurar as verbas rescisórias. Dentro de verbas rescisórias, aqui pode entrar o aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional. O FGTS, gente, eu acho que ele dá para entrar aqui sim. Ou dependendo, ele pode entrar até no de cima, mas eu acho que dá para entrar aqui sim já tá tranquilo. E por fim, nós temos outras verbas indenizatórias, eu até coloquei o FGTS aqui. Multas convencionais, tem benefícios convencionais que são apurados com base só na convenção, às vezes a indenização de auxílio transporte. Então todas essas outras verbas entram aqui no topo. Então aqui, gente, a nossa liquidação está toda estruturada. Eu já tenho possibilidade, por exemplo, na hora que for fazer o cálculo das verbas rescisórias, eu já ter no meu cálculo todas essas verbas aqui, todos esses lançamentos aqui, e prontos para integrar a base de cálculo delas, certo?